Jó sente a forte presença de Deus. Parte 01, dia 4 de julho de 2025. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra, adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem deu a Deus insensatez. Jó 1, 20 e 22. Jó estava muito perturbado e não tentou esconder os sinais externos de sua tristeza. Não se espera de um homem de Deus seja estoico. A graça de Deus tira o coração de pedra de sua carne, mas não transforma seu coração em pedra. Os filhos do Senhor são objetos de sentimentos ternos. Quando eles têm que suportar a vara, eles sentem a dor de seus golpes. E Jó sentiu os golpes que caíam sobre ele. Não se culpe se estiver consciente da dor e do pesar, e não peça para ser endurecido e insensível. Esse não é o método pelo qual a graça opera. Nos torna fortes para suportar a prova, mas temos que suportá-la. Dá-nos paciência e submissão, não estoicismos. Sentimos e nos beneficiamos com o sentimento, e não há pecado no sentimento, pois, em nosso texto, somos expressamente informados sobre o luto do patriarca. Em tudo isso, Jó não pecou. Alguns dizem que, quando estamos com o coração pesado, estamos necessariamente com um espírito errado. Mas não é assim. O apóstolo Pedro diz: se necessário, estais angustiados por meio de várias provações. Mas ele não sugere que o pesar esteja errado. Há alguns que não chorarão quando Deus os castigar, e alguns que não cederão quando Deus os ferir. Não queremos ser como eles. Estamos bastante contentes por ter o coração sofredor que Jó tinha, e por sentir a amargura de espírito, a angústia de alma que atormentou aquele abençoado patriarca. Alguns dizem que, quando estamos com o coração pesado, estamos necessariamente com um espírito errado. Mas não é assim. O apóstolo Pedro diz: se necessário, estais angustiados por meio de várias provações. Mas ele não sugere que o pesar esteja errado. Há alguns que não chorarão quando Deus os castigar, e alguns que não cederão quando Deus os ferir. Não queremos ser como eles. Estamos bastante contentes por ter o coração sofredor que Jó tinha, e por sentir a amargura de espírito. A angústia de alma que atormentou aquele abençoado patriarca, e alguns que não cederão quando Deus os ferir. Além disso, Jó fez uso de sinais muito manifestos de luto. Ele não apenas sentiu tristeza dentro de seu coração, mas o indicou rasgando seu manto, raspando o cabelo de sua cabeça e lançando-se de bruços no chão, como se procurasse retornar ao ventre da Mãe Terra, como ele disse que deveria. E não acho que devemos julgar aqueles de nossos irmãos e irmãs que se acham certo usar os sinais comuns de luto. Se eles lhe derem algum tipo de consolo em sua tristeza, deixe-os tê-los. Acredito que, às vezes, alguns exageram esse respeito, mas não ouso condená-los, porque li aqui, em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus insensatamente. Se o crepe for usado por muito tempo, e se a tristeza for tratada indevidamente, como outros julgam, ainda não podemos estabelecer um padrão do que é certo para os outros. Cada um deve responder por sua conduta ao seu próprio Senhor. Lembro-me da gentileza de Jesus para com os enlutados, em vez de sua severidade ao lidar com eles. Ele tem muita pena de nossa fraqueza, e eu gostaria que alguns de seus servos
tivessem mais do mesmo espírito. Se você que está sofrendo pudesse ser forte, se as ervas daninhas de luto pudessem ser deixadas de lado, e isso poderia indicar uma maior aquiescência à vontade divina. Mas se você não acha que deveria ser assim com você, Deus nos livre de repreendê-lo, enquanto temos um texto como este diante de nós. Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e caiu sobre o chão. E em tudo isso Jó não pecou. Quero que você, no entanto, observe que o luto deve sempre ser santificado com devoção. É muito agradável observar que quando Jó rasgou seu manto, segundo o costume oriental, e raspou a cabeça de uma maneira que, em sua época, não era proibida, mas que era proibida pela lei mosaica, pois eles não podiam cortar em seus cabelos como luto, como faziam os pagãos. E, depois que o patriarca caiu no chão, ele adorou. Não, ele resmungou. Não, ele lamentou. Muito menos que passou a imprecar e usar linguagem injustificável e imprópria. Mas ele prostrou-se em terra e adorou. Oh, querido amigo, quando tua dor te esmagar a teu pó, adore ali. Se esse local veio a ser seu Getsemane, então apresente ali o seu forte choro e lágrimas ao seu Deus. Lembre-se das palavras de Davi: povos derramem seus corações. Mas não parem por aí. Terminem a citação. Povos derramem seus corações diante dele. Vire o recipiente de cabeça para baixo. É bom esvaziá-lo, pois essa dor pode fermentar em algo mais azedo. Vire o recipiente de cabeça para baixo e deixe cada gota escorrer, mas que seja diante do Senhor. Ó povo, derrame seus corações diante dele. Deus é um refúgio para nós. Quando você estiver curvado sob um pecado fardo de tristeza, então comece a adorar o Senhor, e especialmente aquele tipo de adoração que consiste em adorar a Deus e em fazer uma entrega total de si mesmo à vontade divina, para que você possa dizer com Jó: embora ele me mate, ainda assim confiarei nele. Aquele tipo de adoração que consiste em subjugar a vontade, despertar as afeições, também aliviará muito nossa tristeza, se cairmos em sérias contemplações e começarmos a discutir um pouco e a trazer fatos para a nossa mente. Evidentemente, Jó o fez, pois os versos do meu texto estão cheios de provas de sua ponderação. Amém. Tem continuação. Deus seja glorificado e exaltado em todos os momentos de nossa vida. Glória a Deus. Amém.